Eu vou começar contando pra vocês que eu sou adotada. Isso não diminui a minha culpa, eu só tô contando isso porque faz parte da minha história. Os meus pais me adotaram, eu tinha 6 meses de vida. Então, assim, família pra mim é a minha família adotiva. Eu não conheço, nem tenho vontade de conhecer ninguém da minha família biológica. E com esse tio também não era diferente. Apesar de que a gente tem quase a mesma idade, a gente cresceu assim, considerando um ao outro dessa forma. Eu considerava ele como tio e ele até então sempre me considerou como sobrinha, né? Assim, a gente tinha uma relação muito próxima porque crescemos no mesmo bairro ali, muito próximo. Mas com todo respeito, até então ele nunca tinha me desrespeitado, nunca tinha desrespeitado ninguém da nossa família. E tudo começou uma vez que a minha mãe fez um jantar em casa. Eu não me lembro ao certo o que ela estava comemorando, mas eu lembro que ela chamou praticamente toda a família. E nesse dia eu convidei uma amiga minha que na época era a minha melhor amiga. E foi a primeira vez que ela viu meu tio e que meu tio viu ela também. E tipo assim, eles se apaixonaram no exato momento que se conheceram. Eu lembro que na época, eu e meu tio, a gente era muito amigos. Então assim que ele viu a minha amiga, ele veio pra mim, me pedir pra eu apresentar ela, pra falar bem dele pra ela, porque ele tava encantado, ele tava apaixonado. Só que antes de eu dar esse recado pra ela me falou a mesma coisa. Que ela tava encantada pelo meu tio, que ela nunca tinha se apaixonado à primeira vista. Então assim, realmente, eles se apaixonaram à primeira vista. E nisso eles começaram a ficar, começaram a namorar e se casaram. E pra mim foi um sonho. Tipo, os dois se casar pra mim foi um sonho. Porque um tio que era muito meu amigo, casado com a minha melhor amiga. E pra melhorar, eles foram morar nos fundos da casa da minha tia. Lá na época tinha uma casinha bem simples, mas não era um barracão, era uma casinha mesmo. Então assim, a gente ficou perto, a gente continuou perto. Eu ia na casa deles todos os dias, eu ia lá 3 vezes ao dia, sabe? Era perfeito, perfeito demais. A gente sempre se respeitou, sempre se tratou muito bem. A minha amiga, a esposa dele, nunca teve ciúme, porque até então nunca tinha havido motivo pra sentir ciúmes. Até que um dia, era um domingo. E nessa época, o meu tio, ele trabalhava sábado até tarde. Então assim, geralmente no domingo, ele levantava 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde. Era bem cedinho, eu acordei e fui na casa deles. Eu lembro que eu cheguei lá, ela tava arrumando uma massa de bolinho de chuva. E aí eu fui passar o café pra ela enquanto ela terminava de fazer o bolinho de chuva. Eu tava terminando de fazer o café, ela virou pra mim e falou assim: amiga, eu comprei um vestido que não serviu pra mim, não me coube, que eu engordei bastante. Tá lá no guarda-roupa. Vai lá, pega e experimenta. Se ele te servir e se você gostar, pode ficar pra você. E eu ainda falei assim, mas meu tio não tá no quarto? Ela falou assim, não, pode pegar, o sono dele tá pesado, o mundo pode cair que ele não acorda. Então eu fui lá, peguei o vestido e fui pro outro quarto, porque essa casinha ela tem 2 quartos, e fui experimentar o vestido. E lá, na época, não tinha porta nos quartos, só tinha porta na sala e na cozinha. Nos quartos e no banheiro, era só cortina, sabe? Então eu fui pro outro quarto experimentar bem de boa, porque como ela falou, meu tio tava num sono pesado. Quando eu tinha tirado a minha roupa, antes de colocar o vestido, eu vi que a cortina tinha alguém puxando ela, tipo assim, tava um cantinho assim puxado, sabe? Quando eu olhei, eu vi que era meu tio. Ele tava em pé na porta, puxando a cortina, me olhando trocar de roupa. Na hora eu levei um susto, porque, tipo, nunca tinha acontecido nada do tipo. E eu falei, tio, o que você tá fazendo? E saí correndo pra colocar o vestido, pra tampar logo. E quando eu vesti o vestido, eu sentei na cama e eu fiquei tentando entender. Cara, o que aconteceu aqui? Por que meu tio fez isso? Meu tio nunca me desrespeitou. Só que eu pensei, de repente foi um acidente, de repente ele ouviu o barulho aqui e só queria ver quem tava no quarto e acabou me vendo, né, daquele jeito. Eu sei que eu saí muito sem graça daquele quarto, eu não toquei no assunto com ele, ele também não tocou comigo, eu não falei pra minha amiga e eu saí tão atordoada que eu fui pra casa e larguei o vestido lá, o vestido que era pra eu ficar com ele. Depois eu tive até que inventar uma desculpa pra ela.
Só que aí eu parei pra pensar e eu achei que não fosse acontecer mais nada, porque eu realmente queria acreditar que aquilo tivesse sido um acidente, que sei lá, o meu tio escutou um barulho e queria ver quem tava ali. Mas depois desse dia, sempre que ele tinha uma oportunidade, ele tocava nesse assunto. Ele falava do meu corpo, ele elogiava, ele falava assim que ele sonhava noite após noite com aquela cena, me vendo trocar de roupa. Ele elogiava até a lingerie que eu tava naquele dia. Era só ele ter uma oportunidade. E isso tava ficando tão bizarro, tão confuso pra minha cabeça, que eu comecei a evitar ele. Tipo, eu deveria ter contado pra minha amiga, pra alguém da minha família, mas eu não queria causar intriga, até porque o meu tio sempre foi uma pessoa querida por todo mundo. Esse tipo de gente é assim, né? Então eu simplesmente guardei pra mim e tentei evitar encontrar ele. Eu quase não ia mais na casa deles, no horário que ele tivesse, não. Eu ia mais quando ele tava pro trabalho. Eu tava evitando ir na casa da minha avó, porque muitas das vezes eu ia lá, eu encontrava ele lá. Só que aí ele começou a me mandar mensagem, ele começou a me mandar fotos ousadas, mensagens ousadas, falando que ele tinha sonhos, né? Vocês podem imaginar. E ele insistia nisso, eu bloqueava ele arrumava outro chip, ele arrumava outro perfil, e ele tava sempre insistindo. Quando foi no dia 30 de dezembro de 2015, a minha avó, a minha mãe, a mãe dele e uma outra tia inventaram de fazer uma festa de Réveillon para a família. Nisso a gente foi todo mundo lá ajudar a arrumar as carnes, a comida. Eu fui, a esposa dele foi, e a gente passou o dia lá. E aí quando foi ali no final do dia, eu falei assim, eu vou embora tomar banho e volto, né? Porque a gente tinha trabalhado o dia inteiro, tanto que um monte de gente fez isso, foi para casa tomar banho e voltar depois, inclusive a esposa dele. E como eu falei, a gente morava todo mundo ali pertinho no mesmo bairro. Então eu fui pra casa da minha mãe, entrei, só escorei o portão, escorei as portas e fui tomar banho. Demorei horrores no banho, porque eu tava tão cansada. Eu lembro muito bem desse dia. Quando eu saí do banheiro, eu me deparo com o meu tio, sentado no sofá com um copo de bebida na mão. E eu já tinha bebido um pouco, sabe? E eu levei um susto, eu falei, o que você tá fazendo aqui, tio? Eu tô sozinha. E ele começou a falar daquele maldito dia, aquele maldito vestido. O quanto eu tava linda, o quanto a minha lingerie me caiu bem. E ele falava essas coisas e a gente começou a brigar e a gente começou a bater boca. E eu não entendo até hoje como que, no momento, a gente tava batendo boca, brigando, se enfiando, quase saindo nos tapas. E no outro, a gente acabou na cama e acabou ficando ali na casa da minha mãe. E desse momento eu não vou contar detalhes, porque eu não quero causar pensamentos maliciosos em você, porque até eu tenho nojo quando eu lembro disso. A minha intenção é só mesmo o relato sincero. Mas a gente ficou ali, sabe? E aí, quando a gente terminou, eu fiquei atordoada. Eu falei pra ele, vai embora. E ele falou assim, você não vai voltar pra festa, não? Eu disse, não. Eu não quis voltar pra festa, porque eu pensei, com que cara eu vou chegar lá e vou encarar todo mundo, vou encarar minha mãe, vou encarar a esposa dele, vou encarar minha avó, eu não posso voltar. Só que eu confesso, gente, que eu não me arrependi nesse dia, pelo contrário. Nesse dia tudo começou. Até então eu resisti, sabe? Mas nesse dia eu comecei a gostar dele. Uma sensação esquisita. Aquele momento pra mim tinha sido muito bom, tinha sido perfeito. Não era a minha primeira vez, mas pra mim foi como se tivesse sido, do tanto que foi especial. Sabe quando que eu arrependi? Quando, assim, a gente continuou ficando várias e várias vezes, aquela não foi a única. Inclusive, eu acabei me apaixonando por ele a um ponto de desejar ele, de querer que ele deixasse a esposa pra ficar comigo. Eu tava louca de amor por ele. Mas o arrependimento só veio quando a minha menstruação atrasou, eu comecei a sentir enjoo, eu fiz exame e eu tava grávida. E quando eu vi aquele positivo no papel, eu sabia que não ia ser fácil, eu sabia que a minha família ia querer acabar com a minha raça. Mas eu pensei, ele é o pai do bebê, eu vou ter apoio dele, ele vai assumir. Eu nunca imaginei que ele fosse ter uma reação daquela. Quando eu cheguei nele, eu falei assim, olha, eu tô grávida. Ele falou assim pra mim, esse filho não é meu. Falei, é sim, eu só tenho relação com você. Ele falou assim, pois então você vai tirar esse bebê. Porque se você não tirar esse bebê, eu
você e isso aí que tá dentro da sua barriga que não deveria existir. Gente, um monstro que nem eu e nem a minha família conhecia. Eu não conhecia aquela face dele, sabe? E eu fiquei com tanto medo, porque eu não queria tirar aquele bebê, eu já tinha amor na minha barriga, então eu fiquei com medo que ele realmente fosse fazer alguma coisa com o meu bebê. E pra proteger ele, eu resolvi contar pra esposa dele. Cheguei nela e falei assim, olha, eu tava tendo um caso com o seu marido, que porventura é o meu tio, e eu tô grávida dele. E ela de cara, ela não acreditou, é claro, né? Ela começou a rir, porque a gente era muito amiga e cara, meu tio, quem vai acreditar numa conversa dessa? Mas eu mostrei o exame pra ela e eu mostrei as nossas conversas no celular e ela caiu em choro, né? Uma traição dupla, não tem o que se falar, não tem o que se falar. Então, ela não aceitou, é claro, quando ele voltou pra casa, ela terminou com ele, ela pegou as coisas e foi embora e ele ficou louco. Ele ficou perturbado da cabeça, ele me procurou e ele me encontrou e ele me agrediu e ele me bateu tanto, mais tanto, que eu fui parar no hospital e ele foi pra cadeia. E naquele dia, eu perdi o meu bebê, eu perdi a minha mãe e eu perdi parte da minha família, que até hoje não olha na minha cara pelo que aconteceu, né? Por eu ter sido amante do meu próprio tio e por minha culpa ele ter sido preso, inclusive a minha avó, que eu tanto amo e tinha tanto enjoo comigo, hoje ela não aceita nem me ver mais. Agora ele tá livre, tá vivendo a vida dele normal, casou, vai ser pai, enquanto eu tô aqui nessa prisão. Tô presa naquele maldito passado que não me deixa nem deitar e dormir em paz.